Olá, Escorpião, tudo bem contigo? Te trouxe uma nova leitura. Esta leitura é focada nas energias afetivas para Escorpião, tá bom? Então vamos ver o que vai estar rolando por aí. Também é uma leitura atemporal e também serve se tu não tiver o signo de Escorpião na tua casa solar do teu mapa astral, tá? Pode servir se tu tem ascendente em Escorpião, se tu tem Vênus em Escorpião, ou se tu é alguém que está aqui querendo saber da vida de um escorpiano ou de uma escorpiana. Então sintam-se completamente livres para adaptar a leitura. Quando eu falar para ti, contigo, quando eu me referir a escorpião, saibam que vocês podem adaptar esta mensagem que está saindo, tá? Mas como eu estou olhando para escorpião, a não ser que apareçam mais pessoas, eu vou me referir a escorpião, tá bom? É isso então, vamos começar, escorpião. Por favor, tarô, uma energia geral para o signo de escorpião, afetivo de escorpião. Já vieram duas cartas, hein, gente? 9 de espadas e 2 de ouros. No fundo do deck a gente tem a carta da lua. Eu acho que tem um escorpiano ou uma escorpiana aqui, ou alguém, tá? Em relação a escorpião, que pode estar passando por um problema tá muito na dúvida, tá muito preocupado com uma decisão que precisa ser tomada, só que não tem clareza para tomar essa decisão, né? A carta da lua aqui, 9 de espadas, não tem clareza para tomar essa decisão. Gente, eu sempre falo uma coisa assim aqui nos vídeos, quando sai o 2 de ouros, principalmente, eu entendo que como o naipe de ouros fala do material, da matéria, ele também fala que a gente precisa se atentar a fazer escolhas que nos propiciem crescimento, escolhas que sejam convenientes para nós escorpianos, né? Então eu entendo que aqui o tarot tá falando que se tu não tem clareza, a carta da lua, se tu não tem clareza para tomar uma decisão e isso tem te atormentado, 9 de espadas, faça o que melhor convém pra ti aqui, tá, escorpião? Sem botar tapar o sol com a peneira, tá? Eu entendo que escorpião, eu sou escorpiana de signo solar, eu sou muito escorpiana, inclusive. Mas eu entendo que isso aqui tá falando assim, que escorpião não pode deixar com que a sua capacidade empática, com que a sua docilidade com a vida, com que o seu amor pelas outras pessoas influenciem suas decisões pessoais aqui e muito menos lhe prejudiquem. Então eu entendo que o tarot fala fortemente que escorpião precisa, né, baseado nesse momento aqui, onde escorpião tá muito ansioso, tá passando por reais problemas e possivelmente não está tendo um descanso muito profundo porque está envolto aqui por situações que estão lhe atormentando a cabeça, né? 9 de espadas pode ser uma pessoa que está assim, assoberbada de problemas ali, está enterrada sob camadas e camadas de problemas que não está conseguindo resolver porque não tem clareza, né? Muitas vezes são eventos que foram encadeados uns nos outros e deixa as coisas tudo muito mais turvas, muito mais confusas aqui com a carta da lua, tá, escorpião? Mas eu diria que a energia geral é que o tarot te orienta a já seguir pelo caminho mais conveniente pra ti, tá, escorpião? Vamos mais adiante, então, por favor, tarot. Qual acontecimento na vida amorosa de escorpião? 5 de espadas. Eu pensei nessa carta quando eu tava falando do 2 de ouros, a sacerdotisa e o julgamento. Existe uma decisão que foi tomada aqui há um tempo atrás por escorpião, que escorpião guarda secretamente o pesar que ficou a respeito dessa situação. Quando eu disse pra vocês que eu pensei no 2 de ouros, é porque assim, o 2 de ouros é uma questão de construção material na tua vida, onde tu precisa elencar as prioridades e fazer escolhas mais convenientes para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Mas o 5 de espadas também é uma carta com uma energia um tanto quanto similar, mas ela fala mais das questões que não valem a pena. Quando não vale a pena, né? É quase como se fosse um 2 de ouros, só que invertido, né? Aqui eu entendo mais que na situação o 2 de ouros invertido serviria para nos mostrar quando nenhuma das opções que a gente tem vai trazer crescimento, quando a gente está se sentindo meio estagnado, meio triste, porque as opções não são as adequadas para nós, né? E o 5 de espadas, ele fala muito dessa questão da gente tá brigando por coisas que não são tão convenientes para nós quanto o 2 de ouros requer que a gente faça.
né? Então aqui é algo que não valeu a pena, né? Ou que não vale a pena, e Escorpião silenciosamente aqui tem uma oportunidade, a carta do julgamento, Escorpião tem uma oportunidade aqui de corrigir, mas assim como fez na boca miúda, digamos assim, vai fazer novamente aqui em secreto, tá? Precisa se fechar, digamos assim, para ter um bom aproveitamento da situação. Mais fechados do que nós escorpianos eu tô pra ver, né, gente? Acho que só a virgem quando tá no seu lado sombrio, né? Mas aqui eu entendo que o tarô tá demonstrando o quão isso pode ter se arrastado dentro de Escorpião, né? O quão esse arrependimento, essa vitória com gosto de vitória não tão plena assim, né? Eu entendo que isso aqui pode estar na hora, o acontecimento para a vida afetiva de Escorpião é poder se libertar dessa dúvida aqui, dessa escolha que Escorpião julga hoje, né? Muito silenciosamente, mas julga que foi uma escolha, uma decisão mal tomada, uma decisão mal feita. No fundo do deck a gente tem um as de espadas, isso aqui para mim me fala que nós temos grandes oportunidades na mão, ferramentas na mão para fazer as coisas acontecerem, e isso também fala a respeito da gente ter o poder da transparência, o poder da fala para ajudar nessa travessia aqui, para acertar os pontos que não estão valendo a pena na vida afetiva aqui, tá, Escorpião? Bom, como acontecimento, entendo que vai surgir aí uma oportunidade, tu deve aproveitar essa oportunidade de forma bem silenciosa, sem fazer muito alarde, tá, Escorpião? Seja para ninguém te sabotar, seja para ninguém ficar ali te colocando dúvidas, tá? Vamos mais adiante, então. O que o universo quer mostrar para Escorpião, por favor? Rainha de Espadas, o Eremita, As de Copas. Aqui eu entendo que o universo quer te mostrar é algo bem simples até, Escorpião. Aqui me fala que Escorpião é essa rainha de espadas, tá? O que o universo quer te mostrar é que tu não precisa ir ao fundo, digamos assim, para ver as coisas que valem a pena, né? As de copas e em contraponto a 5 de espadas, né? E o as de copas, casualmente, aqui na mesa ficou bem embaixo do 2 de ouros. Então, o que eu tenho pra dizer aqui pra Escorpião, o que o universo tem pra te mostrar é que tu não precisa entrar nesse buraco, nessa caverna, tu não precisa ir até o fundo do poço, tu não precisa te enfiar tão dentro assim de ti, te fechar tanto pra vida, porque aqui me fala que tu já tem experiência, tu já tem uma perspectiva bem ampla, tá, Escorpião? Escorpião é um signo extremamente analítico, então muitos jovens, os escorpianos, já têm essa visão apurada aqui, nessa visão de águia aqui, que também é uma das metamorfoses do nosso signo escorpião, né? E aí aqui também tá me falando que, né, a respeito justamente disso, das questões que valem a pena, que não precisa ir a fundo, né? Hoje eu tava assistindo um vídeo numa rede social e aí era uma moça, ela tava com uma maçã na mão e um copinho assim de dose de bebida. Não sei se aqui é assim que chama, se aqui em São Paulo é assim que chama, mas lá no Rio Grande do Sul o pessoal chama de martelinho. É um copinho pequeno de dose única, digamos assim, para bebidas fortes. E aí a moça com uma maçã na mão e falando da situação, que não adianta tu tentar fazer uma maçã caber num martelinho, né, só porque tu acha que aquilo ali é pra ti. Então, às vezes tu não precisa, e ela cortava a maçã e ainda assim a maçã não encaixava perfeitamente naquele copinho. E então isso quer dizer assim, tu não precisa te despir de ti mesmo, te despir de ti mesma para encontrar a razão das coisas aqui, a razão de ser das coisas, ou a razão de sentir das coisas, né, aqui no As de Copas, e sendo uma leitura afetiva mesmo, né. Então aqui Escorpião tá me falando assim, que para resolver este problema, tu não precisa mergulhar nele. Eu sei que nós temos essa tendência, eu sei que, por exemplo, se for uma questão de finalização de uma relação aqui, com certeza absoluta, Escorpião vai se colocar 1 bilhão de vezes na posição daquela pessoa, se Escorpião julgar que ela merece toda essa consideração, Escorpião vai se colocar milhões de vezes na posição daquela pessoa ali, e isso pode acabar até sabotando o próprio Escorpião, a própria escorpiana aqui. Então eu entendo que o que o tarô tá falando é que tu, tendo essa perspectiva, essa experiência de vida, esse olhar tão apurado para as coisas, né, já pega o feeling das coisas no respirar o ar do ambiente, tu já sente, né, Escorpião? Então aqui me mostra assim, tu não precisa ir tão a fundo, tu já tem essa experiência, tu já sabe, tu já consegue vislumbrar aqui como as coisas acontecem depois de determinadas situações que, né, como eu disse, vão desencadeando outras, e aí tu já tá com 9 espadas em cima da tua cama quando tu vai dormir, né?
Então, vamos mais adiante aqui. Por favor, Tarô. Rei de paus no fundo do deck. Por favor, Tarô. Qual o desafio, Escorpião? Veio a Roda da Fortuna, o Pajem de Copas. Aqui eu entendo que a gente está falando de movimento, tá? Eu entendo que um Pajem de Copas e uma Roda da Fortuna tá falando da evolução, do crescimento, do desenvolvimento, daquilo andando para frente, daquilo evoluindo, crescendo. Um Pajem de Copas e a Roda da Fortuna, a gente já pode imaginar que vai ser alguma coisa assim, tipo arrancou o band-aid, né? Doeu, mas aquilo precisa ser renovado, aquela ferida precisa ser curada, tu precisa deixar o ar secar, né, essa ferida. Então aqui eu entendo assim, que pode ser doloroso, mas vai ser grandemente valioso para a experiência escorpiana aqui deixar essa roda girar, tá? As pessoas que precisam crescer, crescerem, porque eu tenho certeza absoluta que com tudo que eu tô vendo aqui nessa mesa, isso aqui é escorpião que não quer deixar algo para trás porque tem medo da dor que vai causar nessa pessoa, tá? Então vamos ver. Mais adiante, por favor. A temperança tá falando, gente. Isso aqui é questão de evolução. É uma questão de evolução, ou para escorpião ou para alguém relacionado a escorpião. O que pode ajudar o escorpião nessa situação? 10 de copas, só que caiu na mesa invertido, gente. E aí um 10 de copas invertido, com o que pode te ajudar, pra mim aqui é enxergar realidades, tá? Mais adiante, por favor, complementa. 7 de espadas. 9 de paus. Então, escorpião, eu entendo que isso aqui tá falando que a tua demora em sair da posição em que tu te encontra no momento está te sabotando aqui, tá? É isso que tá virando essas 10 copas aqui, tá? Desperdiçando essas 10 copas aqui. Tem algo pleníssimo que tu precisa parar de sabotar. E, escorpião, perdão se não for pra ti, tá? Como eu disse no começo do vídeo, isso aqui pra mim como eu estou olhando para o escorpião, eu vou me referir ao escorpião, mas vocês podem sim adaptar, já apareceram pessoas aqui na leitura, né? Então eu entendo que sim, pode ser tanto para escorpião quanto para alguém com quem o escorpião está lidando. E aí isso aqui vai trazer para o escorpião essa oportunidade de botar os pingos nos is e de dizer para essa pessoa, gente, ou tu cresce, ou eu te abandono, sabe? Mesmo que escorpião não tenha, assim, no fundo, a intenção de fazer, às vezes a pessoa precisa realmente de um cutucão, de um empurrão, para voltar a andar. E a carta do eremita aqui, no centro da primeira parte da leitura, das primeiras 9 cartas, tá me falando, assim, que existe uma certa lentidão, uma enrolação, uma amarração. E amarração, quando eu digo não no sentido magístico, no sentido espiritual, tá? Eu digo amarrado, assim, de que parece que o negócio não vai andar, sabe? É uma energia, assim, de coisa parada, sabe? De uma coisa, assim, que precisava estar andando, é a água, precisa fluir, tem sentimentos, emoções. É tipo uma represa aqui, sabe? Esse eremita tá sendo uma represa aqui na vida de escorpião. O escorpião tem que fluir. Vamos lá. Último recado. Último recado, por favor, Fran. Temos um 10 de espadas invertido e uma imperatriz. Mais uma, por favor. 9 de ouros. No fundo do deck a gente ficou com 6 de ouros, uma rainha de... Perdão, 6 de paus, uma rainha de ouros e a estrela. Já conversaremos sobre isso. Olha, gente, na sequência ainda tem aqui um 8 de copas que nesse tarô ele é muito sugestivo, né? Ele fala, tu já acabou? Tu bebeu tudo aqui, neste lugar, parece não ter mais nada pra ti. Então isso aqui é um estímulo a uma busca. Só que não é algo doloroso aqui, gente. Não é, não. Esses tempos eu tava conversando a respeito de tarô, pra variar, com uma amiga que também é taróloga, e aí a gente tava falando a respeito do 8 de copas. Eu entendo o 8 de copas como as pessoas... Ai, o 8 de copas, ai meu Deus, 8... Gente, o 8 de copas é uma alegria na tua vida quando chega. Porque é um estímulo teu, é a tua perspectiva, é a tua visão, não é abandono, não é dor. Isso aí fica lá no 5 de copas, lá no 5 de ouros. Mas não, aqui tá falando de que justamente as coisas que são poucas, que são rasas, né, escorpião não quer
Não quer nada raso é suficiente para escorpião, nada, não chama atenção, não atrai, é um negócio que até afasta o escorpião, né? O escorpião tem um certo ranço de coisas rasas. Então aqui essas 8 copas já não são mais o suficientes, tu precisa buscar a nona, tu precisa buscar a 10ª, buscar essa evolução aqui dos teus sentimentos, né? Ou das potencialidades deles. Mas aqui eu entendo, gente, que não é algo doloroso, muito pelo contrário, a dor ficou para trás, aqui é quando tu te dá conta de que tu não merece ficar vivendo aquilo ali. E que tu tem energia suficiente para ir buscar isso também, tá, escorpião? Mas na mesa, esse 10 de espadas invertido é o que está impedindo esta imperatriz aqui de viver algo grandemente maravilhoso. De viver algo assim que, nossa, talvez tu não consiga acreditar o quão pleno tu pode te sentir na tua vida afetiva, escorpião. É só questão de deixar algo que precisa ruir aqui para trás, tá? É algo que tá machucando segurar. É algo que tá machucando segurar. Sabe? Sabe quando machuca a mão de tanto segurar alguma coisa? É tipo isso. E aí, gente, no fundo do deck, com o 6 de paus, a rainha de ouros e a carta da estrela, me fala assim que tu sabe, escorpião, tu vê, tu já percebe essa energia chegando na tua vida. Tu já sente esse ar de que as coisas estão mudando, as coisas estão se movimentando, que as coisas estão se tornando mais favoráveis, mais limpas, mais fáceis de ser atravessadas aqui, né, escorpião? Então eu entendo que é essa bruma gostosa que tá vindo aqui da estabilidade que escorpião vai encontrar na vida no futuro. E isso aqui é uma plenitude que já tá no teu caminho, né? Escorpião, a carta da estrela, já é algo que já é a tua estrela brilhante, né? Aquilo que faz conexão contigo e diz, não, é por aqui, escorpião, vem por aqui. E tu te sentindo assim, já tá nesse caminho, né, escorpião? Bom, escorpião, essa foi a tua leitura, eu espero que você tenha gostado. Se tu gostou, deixa pra mim o teu like, o teu hype, por favorzinho, faz a tua inscrição, porque isso ajuda muitíssimo quem tá aqui desse lado, tá bom? Gratidão, escorpião, muito obrigada pela tua presença. Um beijão.